Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Números 33, versículo 28 e 29. Partindo de Terá, acamparam-se em Mítica. Partindo de Mítica, acamparam-se em Hasmoná. Nós vamos falar nessa semana, estamos conversando nessa semana sobre essas duas estações, Mítica e Hasmoná. E essas estações, a gente tem aprendido que elas estão ainda dentro do mesmo assunto das três estações anteriores. E, repetindo as três estações anteriores, elas fazem parte de uma única mensagem. Maquelote, onde a voz do Senhor é ouvida. Taate, a estação seguinte, que diz que uma vez que no ambiente em que estamos a voz do Senhor é ouvida, e cada um de nós precisa entender se frequentamos ou não esse ambiente onde a voz do Senhor é ouvida, não resta outra alternativa a não ser nos submetermos a essa voz. E entendendo o tempo dessa submissão, que não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor. E essa é a lição de Terá. Maquelote, Taate e Terá falam de uma única mensagem, por isso nós usamos uma única mulher na Bíblia para tipificar essa realidade da igreja. Abigail, seu nome significa Aba, pai, e Gail, que é contentamento. Então é a filha que tem no pai todo o seu contentamento. Esse é o modelo da esposa do Cordeiro, modelo da submissão no Senhor, modelo daquela que identifica entre a loucura de um marido e a voz do seu rei, e define se submeter à voz do seu rei. É óbvio que nós não estamos falando de marido, mulher, nós estamos falando daqueles que são casados com esse mundo e daqueles que são casados com o Senhor. E quando nós saímos dessas três estações e somos aprovados nessas estações, a estação seguinte, mítica, ela tem por significado doçura ou leveza, suavidade, tornar-se doce, agradável, suave. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o Senhor está demandando de nós que vivamos num ambiente em que nós estejamos trabalhando com o Senhor de maneira suave. O próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, que o jugo dele é suave e o fardo é leve, em detrimento, ao contrário do jugo da religião e da lei. Nós vemos em Lucas capítulo 5, versículo 5, na primeira pesca, onde os homens se esforçaram e trabalharam incessantemente durante toda uma noite. Em João capítulo 3, versículo 3, João capítulo 21, versículo 3 a 6, nós vamos ver a segunda pesca, dessa vez com Cristo já ressuscitado, glorificado, e de novo os homens trabalhando de maneira esforçosa durante toda uma noite sem nenhum resultado. Em ambas as situações, o Senhor ordena e sobre a palavra do Senhor a rede é lançada e os peixes vêm. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Se nós estamos fazendo muita força, é sinal de que talvez o Senhor não esteja conosco. Porque os resultados que nós precisamos atingir ou desejamos atingir, eles precisam ser gerados por Cristo em nós e não pelo nosso próprio esforço. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 40 diz que ele dá força ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Repare que aquele que não tem nenhum vigor, o Senhor multiplica. Então nós sabemos que aqui o Isaías está falando não de um aumento de uma força humana, é de uma inutilidade, de uma nulidade da força humana que é suplantada pela força do próprio Senhor em nós. O salmista diz no Salmo 27, a força
da minha vida é o Senhor. Versículo 30 de Isaías 40 diz que até os jovens se cansam e se fatigam, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se nós estamos fazendo a obra de Deus e sentindo um cansaço espiritual, um descontentamento, o quanto nós não precisamos, irmãos, reavaliar se o que nós estamos fazendo realmente vem do Senhor ou vem da nossa própria carne. Então, mítica significa esse lugar de doçura, de suavidade, que a igreja precisa contemplar, que a igreja precisa viver, habitar. Infelizmente, hoje nós sabemos o quanto no nosso meio evangélico nós estamos vendo pessoas cansadas, homens liderando igrejas, fazendo a obra de Deus, focando nos seus próprios ministérios, mas ao preço de perda de casamento, perda de esposa, perda de filhos para o mundo. E é aí que nós entramos na estação Hasmoná, que significa abundância, reluzir. E também é uma estação que fala sobre uma raiz da palavra de embaixadores, príncipes. Nós estamos falando sobre homens que, trabalhando na carne, perdem a oportunidade de refletir para as pessoas a doçura, a suavidade. Pais que não conseguem transmitir para os seus filhos a beleza do Evangelho, a graça, o prazer de andar com Jesus. E depois não podemos nos surpreender, irmãos, se os nossos filhos não quiserem servir ao Senhor. Se os nossos filhos não quiserem seguir os passos do Senhor. Porque nós, muitas das vezes, não estamos refletindo a alegria de servir ao Senhor. Nós chegamos em casa, reclamamos, nos trancamos dentro das nossas individualidades, dentro dos nossos maus humores, e depois olhamos para aqueles que estão à nossa volta e não entendemos porque eles não desejam mais servir ao Senhor. Quantos filhos de ministros, quantos filhos de homens de Deus, mulheres de Deus, estão afastados do caminho do Senhor? Por quê? Talvez um dos motivos principais seja que nós não reflitamos como embaixadores, como príncipes, essa abundância da glória de Deus, essa doçura, essa leveza, esse prazer em fazer a obra de Deus, não de maneira cansativa, enfadada, não de maneira mal-humorada, triste, angustiada, demonstrando algo que é pesado, mas fazendo com alegria. Então, de repente, num cenário em que essas estações são perfeitamente vividas e entendidas, o que nós vemos? Nós vemos as pessoas à nossa volta desejando servir ao Deus que nós servimos, desejando fazer a obra de Deus como nós fazemos, desejando viver a realidade de Cristo como nós vivemos. Por quê? Porque nós refletimos essa leveza e essa abundância como embaixadores, como príncipes de Deus. E eles desejam estar nesse lugar em que nós estamos. E é assim, irmãos, que a nossa vida vai simplesmente ganhando outras pessoas e Cristo vai sendo glorificado. Eu termino dizendo que essas duas estações, elas falam muito desse tempo maravilhoso de doçura, leveza, suavidade, abundância, de refletir a glória de Deus para as outras pessoas. Mas elas são consequentes, elas são imediatamente posteriores a uma vida de submissão à palavra de Deus, a uma vida de entendimento, de busca ao Senhor, de amor pelas coisas santas do Senhor. Talvez essas duas estações expliquem, irmãos, o quanto de problema nós temos
na sociedade, às vezes até na família, porque muitos de nós ainda não refletimos essa doçura, leveza, essa abundância, essa agradabilidade, essa reflexão da glória de Deus àqueles que estão à nossa volta. Vamos orar para que isso seja realidade na nossa vida. Nós sabemos o caminho é ouvir a palavra de Deus, os comandos de Deus, submeter no tempo de Deus aquilo que Ele tem falado para nós, e nós naturalmente viveremos de forma suave essa abundância. E a partir da vida dessa abundância, nossa vida vai refletir essa grandeza, essa glória de Cristo, e as pessoas simplesmente vão desejar ser como nós somos. Deus abençoe. Amém.